necessidade, como diz aqui não sei se vocês já viram falar em Billy Graham, um pregador norte-americano, né, que ele já é falecido, e ele dizia que o Espírito Santo é a maior necessidade na vida de um cristão, precisa ser, né? Então ele disse uma frase certa. Então hoje a gente vai ver aqui, nós temos como tema a pomba celestial. A pomba porque é baseado naquela passagem quando o Espírito Santo vem em forma de pomba, né? E nosso verso principal está lá em Atos 1:8, que nós vamos falar um pouco as bênçãos do Espírito Santo. Atos 1:8. Amém? Amém. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Então, amém, né? Isso aí foi o que Jesus deixou quando ele estava ali, antes dele subir ao Pai, na sua ascensão, que ele deixou para nós, né? E a gente vai ver aqui, durante essa pregação de hoje, desenrolar desse verso, né? Mais outros para concluir. E a gente vê que o Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade, né? E eu, quando eu estava lendo, eu me lembrei que eu sempre tive essa necessidade de saber mais sobre o Espírito Santo, de conhecer mais. E eu sentia que falamos pouco, né? Logo nas denominações em que eu frequentava, porque antes de eu ser adventista eu também frequentava teve muita denominação que eu também frequentei. Mas eu sentia essa busca de aprender mais sobre o Espírito Santo. E quando eu cheguei na adventista eu também senti. Eu disse assim, porque eles falam pouco. Eu disse, eles falam pouco no Espírito Santo, né? E eu vejo que a igreja hoje está acordando mais, amém? Amém. Amém, né? Está acordando Glória mais, a Deus. está aí enfatizando o que nós precisamos realmente, porque na verdade o Espírito Santo é que nos dá o poder, né? Verdade. Então vamos ver aqui. Nós passamos tanto tempo sem o poder que quase nós ficamos contentes sem ele, né? Muitas pessoas até acham é um poder que vai chegar em mim, né? Pode até ter esse pensamento, é um poder. E vamos ver realmente o que é o Espírito Santo, né? Então vamos lá. Então somente a chuva do Espírito Santo poderá tirar a igreja da mornidão laodiceana. Amém? Amém, gente. Porque somente o poder do Espírito Santo poderá tirar. Existe até uma frase aqui que Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, certa vez ele declarou o seguinte: se não tivermos o Espírito de Deus, será melhor que nós fechemos a igreja, colocamos um ferrolho nela bem grande e dizemos assim: tenha misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Verdade. Porque não vale de nada, né? Não vale de nada. Então somente a chuva. E aqui vamos ver aqui lá em Atos 2:38 o que é que Deus deseja para nós. Porque ele disse aos discípulos, né? Vocês receberão poder. Até me lembrei da lição da escola sabatina na semana passada que a gente estudou, né? Foi. Então vamos aqui em Atos 2:38 que diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Então o que é que ele diz a promessa aí? No primeiro você receberá poder, e agora o dom do Espírito Santo, né? E aí é quando a gente lembra o dom. Quando eu lembro de poder, eu me lembro do poder do amor, né? Do poder do amor, que o mandamento termina no amor, né? Amor ao próximo, que define toda a lei. E aí quando eu chego aí em dom, aí nós precisamos do Espírito Santo, dos dons. Você vai ser uma pessoa de poder se você tiver ali, se encaixar em Gálatas 5, né? 5, e ali você vai ter os dons do Espírito Santo. Então Deus deseja
que Ele quer nos agraciar com esse dom, né? Amém. Ele quer nos capacitar, nos capacitar. E aqui também, você pode até pensar assim, mas eu não posso, eu não sei, como eu pensava, né? Todos nós podemos, quando entra na igreja, assim, ai, Senhor, eu não vou ter essa capacidade, eu não vou ter, como é que eu vou falar? Eu sou tão tímida. E Deus capacita de uma maneira extraordinária, né? Verdade. Extraordinária. Por quê? Amém. Porque lá em João 14:26 ele diz, ele diz que se você buscar ele, vamos ler João 14:26, gente? Vamos. Igreja. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Amém. Além dele ser o Consolador, aquele que está presente na sua vida, consolando, confortando, você levando essa esperança para outros que vivem sem esperança, ele ainda fará você lembrar, né? Lembrar, se você buscar, você vai ter, né? Então ele é o Espírito que faz a gente lembrar todas as coisas. Então a principal obra do Espírito Santo é convencer do pecado. Igual o desbravador também na lei, convencer do pecado, guiar no serviço, né? Mais ou menos assim? Salvar do pecado, guiar no serviço. O Espírito Santo é convencer o pecador que ele está pecando, que ele está errado, é o que ele faz conosco, né? Essa é a missão principal dele, para que você ali, produzindo na sequência, né, o arrependimento real do pecado. Então aqui diz, Ellen White afirmou, é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Amém? Amém. Amém. Por ele o crente torna-se participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e para gravar seu próprio caráter em sua igreja. Amém? Amém. Então é um poder maravilhoso, né? Vindo do céu. É um poder restaurador em nós, na verdade. Então, conta-se que uma assembleia de ministros se discutia a possibilidade de Moldai, um grande evangelista do século XIX, dirigiu uma série evangelística em dado momento. Então, as pessoas ali disseram, por que só pode ser ele que vai fazer essa série evangelística, né? Aí um rapaz disse assim, será que ele tem um monopólio sobre o Espírito Santo? Disseram isso assim como uma crítica, né? Aí chegou uma pessoa inspirada por Deus e disse assim, não é que ele tem um monopólio do Espírito Santo, é que o Espírito Santo tem pelo contrário, o Espírito Santo tem um monopólio sobre a vida dele. Amém. Amém? Então é isso que Deus quer em nós, que a gente tenha uma vida dirigida, né? Já leu? Então, muitas ilustrações tem esse sermãozinho, eu gosto muito de contar as ilustrações, né? E nos lembra as parábolas de Jesus, não é verdade? Então isso é valioso demais para eu receber. Aqui é outra historinha, que um rei pegou um presente muito valioso e foi levar ali para um servo. Vamos dizer assim, um anel, uma coisa aqui. Deixa eu ver o que é que fala aqui, se foi um anel. Ele só fala que foi um presente valioso demais. E aquele homem disse, não, eu não posso. Eu sou simples demais para receber esse presente. Ele recusou, olha aí. Ele recusou. E ele disse, mas não é demais para eu dar. Aquele homem disse, você acha que não tem capacidade para receber uma pedra preciosa dessa, vamos dizer assim, mas eu não é valioso para mim para lhe dar, né? Não é difícil para mim lhe dar. Então Deus está dando o seu poder a cada um de nós, amém? Então cabe a nós receber, né, pastor? Receber esse poder maravilhoso que vem do céu para nós, para nos transformar. Então mesmo podemos dizer quanto ao Espírito Santo, Deus deseja nos agraciar com o seu Espírito, amém? Amém. Amém. Vamos ver agora o poder do Espírito Santo que está lá em Atos 4:31.
Amém? Amém. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Eu sempre nas minhas orações, eu oro, Senhor, me dá ousadia para falar onde eu estiver, falar do Evangelho, né? Falar das tuas obras. E intrepidez. Então já pensou aí foi o que aconteceu ali com a igreja, né? Quando ela estava em oração, que o Espírito Santo ali, e eles fizeram maravilhas, não foi? E ali o Evangelho foi pregado. Então, o principal objetivo do Espírito Santo é de pregar o Evangelho. Deus quer que a gente termine essa obra, né? Pregar o Evangelho. E outra coisa que nós estamos num grupo de oração que é... Eu digo azeite à parte porque a gente já fez isso, né, irmão? Mas agora é pelo Espírito, porque a gente está na busca mais pelo Espírito, mais aprendizado. E tem sido uma bênção, né, irmã Dal? O convite é aberto a toda a igreja, aqueles que querem mais estar na presença de Deus, buscar mais, sentir essa necessidade, que se encontre lá em Mandalva. Eu passei isso do mesmo jeito para a minha igreja. Segunda-feira à noite. Então, que bom seria que todos estivessem lá, né? Que bom seria. E a gente sabe que vai um grupo mais que se identifica mais, que quer mais aquela busca, né? Outros não. Que sente a necessidade, que vai em busca realmente do Espírito Santo. E lá nós relatamos muito que o Espírito Santo, lá em Romanos 26, 8, 26 e 27, fala que nós oramos o tempo todo, pedimos bênção, oramos por família, por doentes, por tudo, Pai. E o Espírito Santo tem essa missão de corrigir as nossas orações, né, pastor? Ele passa limpo, com gemidos inexprimíveis. Então isso não tem palavras para nós, porque nós não sabemos de nada, nem orar. Então Ele que nos capacita para falar, Ele que nos capacita para levar essa mensagem de esperança. E Ele também intercede, né? Ele leva Jesus intercede e Ele corrige essa oração imperfeita que nós fazemos, com gemidos que nós não sabemos nem como, né? Inexprimíveis. Amém, né? Amém. Então todo membro da igreja necessita buscar o poder do Espírito Santo e desenvolver uma experiência de comunhão com Ele. Por isso que nós batemos na tecla sempre de comunhão. Tudo começa na oração, tudo começa na comunhão com o Pai. E é por meio da sua poderosa operação e atuação na vida que se pode resistir ao pecado, né? Além disso, sem o Espírito de Deus em nossa vida, na vida somos incapazes de distinguir o sagrado do comum. Então sua mente fica embotada. Você vai para a igreja, você vai vazia, volta mais vazia ainda, porque você ali não está discernindo espiritualmente o que realmente importa. Ellen White fala no Atos dos Apóstolos assim: se o cumprimento da promessa não é vista como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Amém. Então essa promessa é para todos, né? Se todos estivessem dispostos, é para todos. Aqui, um amigo estava visitando aqui uma represa com outro amigo, e ele estava ali admirando os belos cenários de sua terra, levando para ver as cataratas da Niágara. E ele disse: aqui está o maior poder não usado do mundo. Ele dizendo um amigo. E o amigo disse: não, você está errado. O maior poder não usado do mundo é o Espírito Santo. Olha aí, não usado do mundo. Misericórdia, né, pastor? Porque é o poder que está disponível para todos, e isso está em nós, essa busca de sentir essa necessidade. Então toda a igreja se acha necessitada do poder controlador do Espírito Santo. E é agora o tempo de orar por Ele. Amém? Amém. Mas em todo o trabalho de Deus pelo homem,
seus desígnios são que este coopere com ele, pois o Espírito Santo participa com todos os que estão fazendo o serviço de Deus. Amém. Né? Isso me encoraja quando eu fico às vezes tímida em ir, tímida em falar, e quando eu digo não, eu vou porque o Espírito Santo está comigo, né? Eu vou porque ele me encoraja, ele me capacita, porque quando nós olhamos para si, a gente só vê defeito, né? Então temos que olhar para Cristo, e ele, o Espírito Santo, nos capacita. Então vamos ver Efésios 4:30 para concluir. Efésios 4:30. Amém? Amém. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha aí, não entristeçais o Espírito de Deus. Então é um apelo, é um conselho que Deus nos dá, né? Então tudo que a gente faz que vai de contrário à vontade de Deus está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Aqui conta a história de um menininho que tinha uma pombinha que gostava muito dele. E aquela pombinha, todo dia o menino ia e aquela pombinha lá sentava no ombro dele. E ele dizia assim, ela vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui porque ela gosta de mim. E aquele menino lá, a pombinha comia ali, ficava no ombrinho dele, mas ia embora, né? Comia os restinhos ali, sentava no ombro dele e ia embora. E aquele menino disse, eu vou pegar essa pombinha para mim. O que eu vou fazer? Aí o menino disse, vou botar o comer agora na minha mão. Estirou a mãozinha e botou ali, aí botou na pontinha ali, os grãozinhos, e a pombinha veio. Quando estava comendo, o menino, a pombinha foi embora. Né? Aí, no segundo dia o menino fez a mesma coisa, estirou a mão, disse, vou pegar, hoje eu pego. Estirou a mãozinha, colocou os grãos, e a pombinha comeu. Quando ele fez assim, a pombinha foi embora. Pela terceira vez, o que aconteceu? A mesma coisa, a pombinha veio e foi embora. E o que aconteceu com aquela pombinha? Nunca mais ela voltou. Então, às vezes, nós podemos estar entristecendo o Espírito Santo de Deus nisso, né? Querendo e ao mesmo tempo solta, rejeitando, né? Então que Deus nos ajude, né? A não entristecer o teu Santo Espírito, a aceitá-lo. Aquela criança poderia até ficar, aquela pombinha ali e tudo, e ela ia ficar, né? E ali ele queria o quê? Prendê-la, né? Prender, ele queria ter o domínio sobre ela. E na verdade, tirando para nós, Cristo é que tem o domínio sobre nós. Amém. Na verdade, então basta que a gente aceite, a gente queira este poder, e ele é um poder transformador, né? Porque ele convence o pecador do seu pecado. Então não rejeite o Espírito Santo de Deus, porque ele poderá nunca mais voltar. Aceite agora, todos os dias, tenha comunhão com ele. Eu digo isso para mim, todos os dias. Senhor, me ajuda a ter mais, porque a gente precisa ter mais. Quanto mais a gente se achega a Cristo, mais a gente sente que precisa dele. É verdade? Então, louvado seja Deus, porque o Espírito Santo está tocando os corações, chamando os seus para acordar, porque não existe mais tempo. A gente precisa aceitá-lo hoje, buscá-lo hoje. Amém? Amém. Amém. Então vai ter um louvor, né? Amém. Depois que nós começamos o culto na segunda-feira, eu confesso para a igreja que eu tenho mais momentos de oração, eu tenho mais disposição para orar. Também. E eu não esqueço um minuto do culto da segunda-feira. Do culto da segunda-feira. Eu. Não sei se com os outros é assim. É desse jeito, irmão. Lá no Bela Vista eu converso com as meninas e é desse jeito. Eu fico contando as horas para chegar. Quando a gente quer ir para uma visita na segunda, eu digo, na segunda eu não abro mão para nada. Eu preciso, porque é uma necessidade para mim preparar mais. Quanto mais busca, mais preparo, né? Para a obra de Deus. Então, agora o pastor vai louvar, né, pastor?